Ok, então vamos dar início, vamos. Boa tarde. O meu trabalho é a estimativa da taxa de recidiva da tuberculose pulmonar com tratamento com dose fixa combinada em um hospital de referência no Rio de Janeiro. As orientadoras, a professora Fernanda Carvalho de Queiroz Melo e a professora Sônia Catarina de Abreu Figueiredo. A tuberculose é uma doença infecciosa causada pela Mycobacterium tuberculosis e, apesar nos últimos 10 anos, está sendo demonstrado um declínio nas taxas de incidência e nas taxas de mortalidade, ainda é um grave problema de saúde pública mundial. Estima-se que 1/3 da população mundial ainda esteja infectada com o Mycobacterium tuberculosis. Uma doença que acomete mais homens que mulheres, adultos, na faixa etária de 45 a 59 anos. Na década de 80, com a eclosão do HIV, o surgimento do HIV, houve uma mudança no perfil clínico e epidemiológico da tuberculose, se tornando uma grande ameaça para o controle da doença. Uma em cada 4 mortes nos pacientes HIV é por tuberculose. Em 2012, a Organização Mundial de Saúde estimou 8,6 milhões de casos novos da doença por ano, uma proporção de 13% de co-infectados com HIV, com 1,3 milhões de mortes associadas à tuberculose, 941 mil pacientes de tuberculose com HIV negativo e 320 mil pacientes de tuberculose associados com HIV positivo. É uma doença que tem predomínio nas regiões da Ásia, seguido da África, leste europeu, leste mediterrâneo, Europa. Então a gente consegue observar no mapa que as áreas mais escuras são as que demonstram uma maior incidência de casos por 100 mil habitantes. Então a gente vê na região da Ásia, África, leste mediterrâneo, e observa que a região mais clara, a região das Américas, é que apresenta um menor percentual de casos e está observando um declínio a cada ano de 3,7% do número de casos novos nas regiões das Américas. Dos 22 países que concentram 80% dos casos de tuberculose no mundo, o Brasil ocupa a 16ª posição. Em 2011, a Organização Mundial de Saúde estimou 42 casos novos da doença no Brasil em 100 mil habitantes. Uma taxa de co-infecção, tuberculose HIV, de 8,2 casos por 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro é o estado que tem a maior taxa de incidência do país, com 71 casos por 100 mil habitantes, com a maior taxa de mortalidade, 5 casos por 100 mil habitantes, com um percentual de cura mais baixos. A proporção de co-infectados de tuberculose HIV atualmente é de 6,2% dos co-infectados. O tratamento, desde 1979 até 2009, proposto pelo Ministério da Saúde para os pacientes virgens de tratamento, era o esquema 1. Subiu a imagem. Eu queria pedir se tem alguém com o microfone aberto, que a gente está com som residual, é possível? Acho que é ele mesmo. A imagem subiu, é dele, é nosso ou é dele? Pode falar, mano. Sônia, me ouve, Sônia? Eu não sei se o problema é nosso ou não, mas eu não estou conseguindo ver as imagens da apresentação. Você estava vendo e saiu ou você não estava vendo? Não, desde o início não estava vendo. A gente começou um pouquinho depois, a gente entrou um pouquinho depois. Mas não estamos vendo, desde o início. Ok, vamos verificar, Lúcia, só um momento. Tá. Vamos agora. E agora? E agora, Lúcia? Agora sim. Ok, agora está aparecendo. Ok. Ok. Brasília, tá vendo? Tá tudo ok. Ok, então vamos dar prosseguimento. Tá. Então, o tratamento proposto desde 1979 até 2009 pelo Ministério da Saúde para os pacientes virgens de tratamento era o esquema 1, que era composto das drogas rifampicina, isoniazida, pirazinamida, num período de 6 meses, sendo a fase intensiva do tratamento 2 meses do RHZ, seguido por 4 meses do RH. Numa dose de 600 mg para rifampicina, 400 mg para isoniazida e 2 gramas para pirazinamida num paciente com mais de 45 quilos. A inclusão da rifampicina para o tratamento da tuberculose
foi muito importante, é uma droga importante, é uma droga de alto poder antituberculostático, que quando ela foi incluída no tratamento, ela permitiu reduzir o tempo de tratamento para 6 meses e ela ainda favorece, acelera o tempo de negativação do escarro. Existem outros esquemas que eram propostos pelo Ministério da Saúde, que era o esquema 1R, que era para os casos de retratamento e casos pós-abandono, que era 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, seguido por 4 meses de rifampicina e isoniazida. Existia tratamento nas situações especiais, que eram os pacientes com intolerância à rifampicina ou isoniazida, ou os pacientes hepatopratas prévios, que faziam o esquema CEL, streptomicina, etambutol e ofloxacina. Alguns casos, nos pacientes renais crônicos ou pacientes submetidos à diálise, em que o esquema tinha que ser ajustado pela função renal do paciente. Nos pacientes diabéticos, a gente tem que avaliar se vai estender o tempo de tratamento para 9 meses, de acordo com o controle glicêmico e com o uso da insulina. Então, tinha esse outro tipo de tratamento. Os efeitos adversos ao tratamento que a gente conhece, muito se fala pelo esquema anterior, né, do esquema 1, RHZ. Pouca coisa tem escrita sobre o esquema novo com dose fixa combinada. E efeito adverso é qualquer efeito colateral que o paciente possa vir a ter durante o período do tratamento. Muitos passam o tratamento inteiro sem nenhum efeito adverso. Os efeitos adversos menores, eles acontecem numa proporção de 5 a 20%, normalmente não são responsáveis por suspender as drogas e trocar o tratamento, e os efeitos adversos maiores numa proporção de 2 a 8%, que são os responsáveis principalmente pela suspensão das drogas e troca do tratamento inicial. Sabe-se que pacientes HIV positivos, com uma fase avançada da doença, desnutridos, alcoólatras, portadores de doenças sistêmicas graves, apresentam maior chance de ter efeitos adversos, apresentam maior incidência de efeitos adversos. E os efeitos mais comuns são intolerância gástrica, alterações cutâneas, presença da icterícia e artralgia. A dose fixa combinada, que já é utilizada nos países do lado de fora, desde 94, é sugerido que o tratamento mude para dose fixa combinada. Começou aqui no nosso hospital em outubro de 2010, e em 2010 houve uma publicação, que foi o segundo inquérito nacional de resistência aos fármacos antituberculose, que foi um levantamento de dados de 1997 até 2007, e observou-se um aumento da resistência primária aos fármacos isoniazida, de 3,5% para 6%, e da rifampicina, de 0,2% para 1,5%. Baseado nisso, e com o objetivo de tentar diminuir a seleção desses bacilos mutantes resistentes às drogas, que o Programa Nacional de Controle da Tuberculose do Ministério da Saúde optou em trocar esse esquema utilizado desde 1979. E foi introduzida a dose fixa combinada, com esse objetivo de diminuir a seleção desses bacilos mutantes resistentes e com o objetivo de evitar essa monoterapia. Sabe-se que o uso das drogas separadamente, como a rifampicina, por um curto período de tempo, favorece bastante a seleção desses bacilos mutantes resistentes. Quando associado com a isoniazida, esse perfil de resistência já cai um pouco. Então, as 4 drogas sendo administradas numa única apresentação, além de simplificar o tratamento, ia garantir uma maior adesão a esse tratamento. Então, foi proposta uma modificação dessa apresentação de cápsulas para comprimidos, nessa forma de dose fixa combinada, na apresentação 4 em 1, e a introdução de um novo fármaco, que era o etambutol, que seria introduzido na fase intensiva do tratamento, ficando 2 meses de rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, seguido por 4 meses de rifampicina e isoniazida. As doses foram ajustadas, isoniazida passou para 300 mg, pirazinamida 1.600 mg, continuou sendo distribuído gratuitamente pelo Ministério da Saúde, sendo que o Ministério da Saúde, por distribuir gratuitamente, ele tem que garantir a biodisponibilidade dos fármacos nos comprimidos. Para isso, ele está elaborando protocolos para garantir que a concentração do fármaco seja a estimada e que os laboratórios garantam essa biodisponibilidade. Na época da introdução da dose fixa combinada no país, muito se falou que ia ter uma diminuição
muito grande do número de comprimidos em relação ao esquema anterior, mas a gente vê que a ingestão é de quase o mesmo número de comprimidos. Antes, na fase intensiva do tratamento, eram 2 cápsulas e 4 comprimidos, e agora são 4 comprimidos que está em uso, né? A OMS, nessa apresentação da mudança da dose fixa combinada, ela propunha 4 comprimidos na fase intensiva, seguido por 4 comprimidos na fase de manutenção, que era a apresentação de dose fixa combinada de rifampicina e isoniazida, que é o que a gente não tem aqui no Brasil ainda. A gente até tem a apresentação combinada da rifampicina e da isoniazida em cápsulas, mas não na forma de comprimidos. Então, se a gente comparar, não teve uma diminuição grande, não teve uma diminuição no número, se manteve 8 comprimidos propostos pelo OMS e os 8 comprimidos agora no tratamento atual. No Brasil, a gente dispõe, nessa apresentação, de uma única apresentação 4 em 1. Aqui está o comprimido, a dose fixa combinada, é um comprimido grande, que é o Coxib 4, onde tem as 4 drogas numa mesma apresentação. Poucos estudos tem sobre a dose fixa combinada atualmente, mas tem um estudo feito em Goiás, que foi um estudo com 40 pacientes, que utilizou a dose fixa combinada e observou-se que a taxa de cura foi de 67,5%. Foi semelhante ao esquema anterior e a presença dos efeitos adversos também foram semelhantes. Predominou os efeitos gastrointestinais e cutâneos e não foi necessário modificar o tratamento em nenhum paciente. Um outro estudo, um estudo multicêntrico, realizado em 26 centros do Egito, Paquistão, Filipinas e Tailândia, um estudo prospectivo com 1.159 pacientes, que comparou a ingestão da dose fixa combinada com a outra apresentação em comprimidos e cápsulas. E observou que houve uma maior aceitação dos pacientes com a dose fixa combinada, sem demonstrar diferença nos efeitos adversos. Falando em recidiva da tuberculose, a gente pode falar em reinfecção e reativação endógena, sendo que são condições indistinguíveis clinicamente. Tem estudos que demonstram que nos locais em que tem alta incidência da doença, a chance de ter uma reinfecção é maior do que nos locais que tem uma menor incidência, que talvez seria mais por uma reativação endógena. E essa diferença se dá através do novo caso de tuberculose surgir, baseado de acordo com a cepa do Mycobacterium tuberculose que reinfectou aquela pessoa. Se foi uma reinfecção, a gente observa que a cepa do Mycobacterium tuberculose é diferente do episódio inicial. Isso é analisado através da RFLP, que é uma análise do polimorfismo pela técnica de análise do fragmento pela enzima de restrição. A reativação endógena é quando o novo episódio de tuberculose se dá por uma cepa geneticamente idêntica à cepa anterior, do episódio anterior. Isso é justificado como? Através da persistência desses bacilos, dos bacilos da tuberculose, que se tornam metabolicamente inertes, apresentando um metabolismo lento e irregular, pois eles estão sobrevivendo dentro de macrófagos alveolares ou em áreas de caseficação. Esses locais, eles apresentam uma baixa concentração de oxigênio, que é essencial para a proliferação do bacilo. Então, se esses bacilos estão persistentes, estão dormentes, mesmo em vigência de um tratamento eficaz da tuberculose. Se esses bacilos entram em condições favoráveis para se desenvolverem novamente, eles faz ter a doença ativa novamente, e se isso for dentro do período do tratamento, os bacilos são eliminados. Se isso for após o período do tratamento, a gente tem um novo episódio de recidiva, justificado pela reativação endógena. Os fatores de risco para recidiva, a gente conhece com o tratamento anterior, né? Então, qualquer fator que comprometa a defesa de organismo, a comprometimento da defesa do paciente, favorece ao desenvolvimento da recidiva. Então, conhece pacientes HIV positivos, pacientes diabéticos, tabagistas, pacientes desnutridos, em uso de corticoides, têm maior chance, são fatores de risco para recidiva da doença. Teve um estudo realizado em Campinas, que 62% dos pacientes que recidivaram eram desnutridos. Pacientes alcoólatras, eles se tornam um fator de risco indireto, porque o paciente alcoólatra, ele tem uma má adesão ao tratamento, faz um uso irregular,
Isso faz com que tenha uma cura bacteriológica incompleta e favoreça a recidiva. Outro fator de risco importante é o uso dessas drogas, o uso de drogas de baixo poder bactericida e o fator abandono pela ocorrência das reações adversas a esse tratamento favorecem a recidiva da doença também. Então, o meu estudo, a justificativa é que se com esse uso da dose fixa combinada como esquema básico e principal, a taxa de recidiva será menor, assim como a taxa de abandono. E iremos avaliar a ocorrência dos efeitos adversos. O objetivo foi estimar a taxa de recidiva de tuberculose pulmonar com a dose fixa combinada, RHZE, em uma unidade de referência terciária para o tratamento no período de outubro de 2010 a junho de 2013. Vamos identificar os fatores de risco associados à recidiva, estimar as taxas de abandono e de efeitos adversos com a dose fixa combinada e comparar com taxas e tempos com o esquema RHZ, que foi entre janeiro de 2007 e outubro de 2010. Foi selecionada uma amostra de conveniência, em que todos os pacientes tratados nessa instituição eram cadastrados num banco de dados e são acompanhados por 2 anos após a cura. Selecionados somente os pacientes com tuberculose pulmonar, e o período do estudo é de janeiro de 2007 a junho de 2013. O modelo do estudo é um estudo quase experimental, não randomizado, realizado no ambulatório de tisiologia do professor Newton Betlen, do IDT UFRJ, e os métodos adotados foram a revisão dos prontuários, através da adoção de um instrumento de coleta de dados, e feito seguimento desses pacientes por 2 anos pós a cura do episódio inicial. Foram incluídos pacientes com idade superior a 18 anos, com diagnóstico de tuberculose pulmonar, através da baciloscopia, cultura ou um diagnóstico histopatológico positivo, identificando o micobacterium, que receberam tratamento para tuberculose com RHZ de janeiro de 2007 a outubro de 2010 e com a forma RHZE, já na administração de dose fixa combinada, de outubro de 2010 a junho de 2013, todos na forma auto-administrada, que foram considerados curados bacteriologicamente ou que completaram o tratamento. Foram excluídos os pacientes que morreram durante o tratamento, que tiveram tuberculose extrapulmonar, apresentaram falência ao tratamento e qualquer caso de resistência a qualquer antituberculostático do esquema. Para o desfecho recidiva, foram excluídos os pacientes que precisaram substituir algum medicamento por um efeito adverso grave e pacientes que não foram seguidos por morte ou outra razão por 2 anos. As minhas variáveis preditoras foram consideradas gênero, idade, tabagismo, etilismo, uso de drogas ilícitas, sorologia para HIV, estado nutricional, presença de comorbidades, tipo e tempo de tratamento. Nesse primeiro momento, estado nutricional e presença de comorbidades não foram avaliados. E as variáveis desfechos, recidiva, ocorrência de efeitos adversos e abandono. As variáveis categóricas serão analisadas pelo teste Q-quadrado ou teste exato de Fischer. As variáveis contínuas, com uma distribuição gaussiana, com teste T de Student ou ANOVA. As variáveis com uma distribuição não gaussiana, com teste Mann-Whitney ou Kruskal-Wallis. Será adotado um modelo de regressão logística, um nível de significância de 5% e o odds ratio e seus intervalos de confiança de 95%. Foi um estudo aprovado no CEP em novembro de 2013, com parecer 465.507 e foi solicitada a isenção do termo de consentimento livre e esclarecido. Então, análise dos meus dados. De janeiro de 2007 até junho de 2013, foram tratados 652 pacientes no programa de tuberculose. Desses 652 pacientes, 166 apresentaram uma tuberculose extrapulmonar e 486 tuberculose pulmonar. Dos 486, 107 pacientes iniciaram outro tratamento diferente do preconizado para o estudo. E 379 pacientes iniciaram o tratamento RHZ e dose fixa combinada RHZ. 145 pacientes desse grupo foram excluídos por transferência, casos de resistência ou casos de abandono, quadro de abandono, que foram 12 pacientes, e 234 pacientes foram tratados efetivamente com o esquema RHZ e da dose fixa combinada. 23 pacientes, representando 9,8% desses pacientes, apresentaram efeitos adversos
que necessitou a troca do esquema principal. E 211 pacientes foram tratados sem modificar o tratamento. Esses 211 pacientes serão analisados para a busca da análise de recidivas. E, para a gente avaliar presença de efeitos adversos, taxa de abandono, a gente vai avaliar uma amostra de 246 pacientes, entrando esses 234 que foram submetidos ao tratamento e os pacientes que abandonaram. Então, a minha amostra é de 246 pacientes. Até o momento, foram vistos 134 pacientes, que representavam 54,5% dos dados analisados. 67 pacientes submetidos ao tratamento com RHZ, 50%, e 50% submetidos ao tratamento com RHZ. A tabela não ficou muito visível, porque os números estão bem pequenininhos, então eu vou mostrando. As características demográficas nos dois grupos, comparando RHZ com RHZE, com relação ao sexo, houve um predomínio do sexo masculino nos dois grupos, uma faixa de 68,7% no RHZ e 53,7% no RHZE. A idade predominou de 41 a 60 anos no grupo RHZ, com 40,3%, e no grupo RHZE, o percentual encontrado foi de 40,3%, tanto para 41 a 60 anos, quanto 21 a 40 anos. Então, mostrou que houve um predomínio da faixa etária de 21 a 60 anos de forma igualitária. Houve um predomínio da raça branca dos dois grupos. A escolaridade era uma informação ignorada nos dois grupos, na revisão dos dados. E a presença de saneamento básico também era uma informação ignorada nos dois grupos de tratamento. A gente considerou saneamento básico a coleta de lixo, fornecimento de água e rede de esgoto. Quanto às características da amostra, a gente observou que, considerando os pacientes tabagistas, no grupo RHZ, houve um predomínio dos pacientes não tabagistas, de 43,3%, da mesma forma que no grupo com RHZE, de 155,2%. Considerando a carga tabágica, e para isso a gente considerou um N, considerando os pacientes tabagistas e ex-tabagistas, que no caso foram 32 pacientes, no grupo RHZ, a gente observou que a carga tabágica foi maior do que no grupo RHZE, sendo de 21 a 40 maços anos, numa proporção de 37,5%. Enquanto que no grupo RHZE, houve 33,3%, com uma carga tabágica de 0 a 10 maços anos. A gente consegue observar, considerando tabagismo e carga tabágica, que nos dias atuais, que foi com o esquema novo, né, da dose fixa combinada, a gente tem uma taxa de pacientes não tabagistas maior e, considerando os pacientes que fumaram, uma carga tabágica também menor, uma proporção maior de pacientes com uma carga tabágica menor. Talvez isso se deva pelas políticas de saúde pública, com campanhas de cessação de tabagismo, então a gente conseguiu ver uma melhora nesse percentual. Pacientes alcoólatras, pacientes não alcoólatras, houve um predomínio, 77,6% no RHZ, 94% de RHZE, não alcoólatras, também não usuários de drogas, 86,6% no RHZ, 91% no RHZE, e a informação sorologia anti-HIV, os pacientes eram com HIV negativos, no grupo RHZ, em 56,7%, e no grupo RHZE, a gente tem que essa informação é ignorada em 55,2%. Então, a gente pode observar que muitos dos exames, da sorologia, dos exames, não eram realizados e muitas das vezes os pacientes se recusavam, tem isso bem informado, que se recusavam a fazer a coleta. Comparando os dois grupos de tratamento, considerando a presença dos efeitos adversos à medicação, a gente viu que houve um predomínio dos efeitos adversos menores nos dois grupos. Os efeitos adversos maiores aconteceram numa proporção de 18 pacientes, 12 pacientes do grupo RHZ, sendo 17,9%, e 6 pacientes no grupo RHZE, sendo considerados 9%. Desses 18 pacientes que a gente encontrou com efeitos adversos maiores, 17 pacientes tiveram que modificar a medicação, somente um que fez a reintrodução e tolerou a medicação, que foi no RHZ.
Muitos passaram pelo tratamento sem nenhum efeito, foi 15% no grupo RHZ e 31,3% no grupo RHZE. Dos pacientes que abandonaram, numa proporção de 4,5% do RHZ com 6% do RHZE, todos os pacientes apresentaram efeitos adversos maiores. E essa informação foi ignorada de presença de efeitos em 6% e 4,5%. Considerando os efeitos adversos menores, e nisso a gente só está avaliando paciente, o N vai ser o número de pacientes, não o N é a ocorrência de efeitos adversos, porque um paciente pode apresentar mais de um efeito adverso de outros sistemas, de 2 sistemas, por exemplo. Então, no grupo RHZ, a gente observou que teve um predomínio dos efeitos adversos menores, 48,8%, que foram os efeitos cutâneos, seguidos da artralgia e de efeitos gastrointestinais. E no grupo RHZE, a gente observou que o predomínio dos efeitos adversos menores era no sistema gastrointestinal, de 54%, seguidos pela artralgia, 35,1%, e parestesia. Já esperava-se que isso podia acontecer no grupo RHZE, porque a gente tem a ingestão das 4 drogas ao mesmo tempo numa única tomada. Os efeitos adversos maiores, distribuídos nos 2 grupos, hepatotoxicidade aconteceu em 91,7% do grupo RHZ e 100% do grupo RHZE. Desses 18 pacientes que apresentaram esses efeitos adversos maiores, considerando os 2 grupos, a gente reintroduziu em 17 pacientes e um paciente, a gente modificou em 17 pacientes e um paciente a gente conseguiu a reintrodução. Não foi visualizado nenhum caso de neurite óptica ainda nos pacientes analisados no grupo RHZE. Então, considerações finais do meu estudo é que até o momento a gente analisou mais de 30% dos dados, 54,5% dos dados. A gente não observou diferenças significativas entre as taxas de recidiva. Esse dado não foi informado, mas a gente, por enquanto, a gente tem dois pacientes que recidivaram acompanhados no ambulatório, no IDT da UFRJ. A gente teve 2 casos de recidiva que acontece com uma taxa com tratamento do RHZ. Nenhum ainda no RHZ. É uma doença que predominou, a tuberculose predominou nos homens com uma idade menor de 60 anos. Todos os pacientes foram submetidos a um tratamento auto-administrado. A gente observou que houve um predomínio dos efeitos gastrointestinais no RHZE. Não foi visualizado nenhum caso de neurite óptica. E a hepatotoxicidade, que é uma ocorrência importante, de um efeito adverso importante, aconteceu em 11 pacientes com RHZ e 6 pacientes com RHZE. Esse é o cronograma do meu estudo. No primeiro semestre de 2014, eu defendi o projeto. Estou terminando agora no segundo semestre a coleta dos dados. Vão ser analisados em 2015 para submeter o artigo e fazer a defesa da dissertação no segundo semestre de 2015. E queria agradecer a presença e a paciência e o tempo de vocês. Obrigada. Obrigada, Vange. Vamos abrir agora para a opinião dos colegas. Vou passar a palavra inicialmente ao Marcelo. Marcelo, a gente sabe que tem uma experiência também nessa área, inclusive tem um trabalho que foi citado na bibliografia do trabalho da Vange. Eu queria, Marcelo, saber a sua opinião, enfim, como é que estão os dados com relação ao uso do novo esquema de tuberculose aí na sua região. Olha só, eu vou cumprimentar o professor Alexandre que está aí atrás, né? Agradecer pela presença, é sempre um prazer poder tê-lo conosco. Dar uma boa tarde aqui, Ricardo, que acabou de chegar. Cumprimentar a Vange pelo trabalho, né? Acho que é um trabalho muito relevante, que tem uma importância muito grande. Você até se apresentou um dado que na realidade é o único dado publicado que tem no país do esquema novo, que se a gente for fazer uma avaliação do ponto de vista ético e até filosófico desse tratamento da tuberculose, o que foi feito com a introdução de um acréscimo de um 4º medicamento, e aí eu não questiono o acréscimo do 4º medicamento, mas eu questiono a forma
do novo tratamento, esse é um projeto que não passaria em absolutamente nenhum comitê de ética, porque não foi feita uma avaliação da biodisponibilidade das drogas para a gente poder iniciar esse tratamento. Então, da noite para o dia, foi decidido, e aí quando eu digo da noite para o dia, eu não estou exagerando não, porque para você iniciar um novo esquema de tratamento, você precisa provar que aquilo tem equivalência e biodisponibilidade. E isso absolutamente não foi feito. E em nosso país a gente tinha um esquema que funcionava. E como ela muito bem colocou, as vantagens ditas do esquema novo, que seria o acréscimo de uma quarta droga para diminuir os comprimidos, isso não foi visto. E ela mostrou pelos dados aí que também não diminuiu a recidiva do tratamento, nem o retratamento. Então as propostas que foi colocada na introdução do novo esquema, elas foram feitas absolutamente sem preencher nenhum critério de boas práticas clínicas. Assim, eu não tenho receio nenhum em afirmar isso. Recentemente eu fiz uma apresentação desse novo tratamento e na oportunidade, inclusive esse trabalho que foi feito aqui, a gente continua ele, nós estamos fazendo uma avaliação, só que a gente está fazendo uma avaliação dos dados do próprio DataSUS. Então, a gente está utilizando uma metodologia de busca desses dados. E os resultados que a gente encontrou, Sônia, não foi nem que os números de casos de recidivas ficaram iguais, não. Na verdade, eles aumentaram. Então, e aí tem um agravante, porque eu troquei um esquema que, em termos de esquema, ele funcionava, e se a tuberculose não estava controlada, não era pelo problema da eficácia das drogas, porque a eficácia era boa, e sim o problema era a efetividade do tratamento. E aí, não necessariamente ter juntado as drogas resolveria. Né? Então, assim, os dados que a gente está levantando mostraram que houve um aumento de 10% no número de tratamentos por recidiva no país, depois que foi introduzido o novo esquema. Então, a gente está tabulando isso para poder provocar uma complicação, até que a gente possa discutir isso, né? Como é que a gente pode aceitar a introdução de um novo esquema sem isso. E aí, eu queria ressaltar um dado interessantíssimo do seu trabalho. Eu acho que talvez você possa explorar esse dado mais. Na sua apresentação, você disse que foi feita uma readaptação da dose da isoniazida, correto? Então, a isoniazida dada hoje, ela tem uma dose menor do que a gente dá. Então, isso é fato. Existe um trabalho que já foi feito de biodisponibilidade dessas drogas, onde eles demonstraram que a isoniazida nessa dose fixa combinada em indivíduos saudáveis, porque era um teste de biodisponibilidade das drogas, que a isoniazida não atingia a concentração inibitória mínima quando ele utilizava a metodologia de área sobre a cor. Então, isso já é um questionamento que deveria ter sido feito antes de colocar a droga no mercado. E aí você mostra exatamente esse resultado em vivo. Porque qual é o principal efeito colateral da isoniazida quando a gente trata os pacientes com tuberculose? É exatamente a erupção acneiforme, que no seu grupo você não mostrou com análise estatística, mas pelo menos visualmente tem um dobro de alterações tipo acneiformes no grupo que usou o esquema anterior com o esquema novo. Então, você pode inferir que, na verdade, além da isoniazida estar dando menos efeito adverso, possivelmente ela está agindo menos no bacilo também. Então, acho que esse dado que você tem, acho que você pode explorar para uma possível discussão, já que você não fez dosagem sérica da isoniazida, né, que pode ser uma possibilidade de um trabalho prospectivo, né? Mas agora não tem mais jeito, porque o outro esquema já saiu, que era isso que o Ministério da Saúde devia ter feito. Eu tinha que ter feito um estudo de biodisponibilidade para introduzir um medicamento novo, e não fazê-lo como foi feito. Né? Eu acho que isso contribui muito. Eu acho que quanto mais publicação a gente tiver nesse sentido, melhor para a gente enriquecer esse debate. Né? Não estou querendo, eu acho que a gente tem sempre que partir para quando você introduz uma medicação nova, a gente não pode aceitar, você tem que provar que ela é melhor do que a outra que existe, porque senão qual motivo que eu tenho para
utilizá-la, né? Então esses são os meus comentários aí para te parabenizar mais uma vez, e eu acho que você pode realmente produzir um bom artigo para que a gente possa estar debatendo mais sobre esse assunto aí. Ricardo, quer alguma opinião? Primeiro, boa tarde, peço desculpa aí pelo atraso. Eu, na hora de sair para vir para cá, eu fui atropelado por alguns probleminhas que tive que resolver. Felizmente resolvi e cheguei a tempo para a reunião e pude assistir um brilhante trabalho, adorei a apresentação aí. Puxa, é bom a gente ver, né, pessoas jovens lidando com tuberculose, né? E gostei muito do trabalho, acho que está na metade ainda, né? Deve ter mais coisas para serem apresentadas, né? Mas aparentemente a situação, em termos de incidência e prevalência, continua a mesma, né? E é interessante fazer essa comparação, né? Do esquema anterior, constituído por 3 medicações, e o esquema atual com 4 medicações, né? Um outro aspecto que me chamou a atenção é que a taxa de abandono não é tão grande aí. Seria pela simpatia de vocês? Provavelmente deve ser isso, né? Os professores aí do Rio de Janeiro, em especial o professor Alexandre, que agora estou vendo ali atrás, cativam muito, né? O paciente luta para não perder a consulta, deve ser isso, né? Mas a taxa de abandono é baixa aí de vocês. Normalmente a gente vê taxas maiores de abandono no Brasil, né? Ricardo, só um minuto. Oi. A voz vai justificar isso, entendeu? A gente tem uma justificativa para esse fato. Aqui Além tem da simpatia de vocês. Aqui tem um programa, o IDT, que é o Programa de Controle da Tuberculose Hospitalar. É um programa que tem desde 1998 e que funciona bem, é bem estruturado. Eles vão, se o paciente faltar, faz um contato telefônico, procura saber porque o paciente faltou, e só mesmo depois de muito tempo desse contato, às vezes a assistente social vai na casa do paciente, então às vezes depois de muito contato e o paciente não apareceu, que é considerado paciente de abandono, mas o acompanhamento é bem de perto por uma equipe multidisciplinar. Exatamente isso, Ricardo. Então, se você observar o texto do trabalho, a gente cita que é um hospital de referência. A gente entende que isso vai ser um viés do trabalho, né? Mas, a rigor, a gente não é um serviço de atendimento tuberculose de porta aberta. Além da gente ter esse programa, que é um programa que tem uma busca ativa, tem consulta de enfermagem, existe toda uma proposta de atendimento para esse paciente, a gente ainda tem o fato de ser um hospital que ele é referenciado. Então, a gente vai observar que, embora a gente tenha um grande número de pessoas com comorbidades, por exemplo, que é a característica da nossa amostra, a gente tem uma amostra que ela é selecionada. Então, isso, em parte, justifica. Isso é uma crítica que, inclusive, a banca de avaliação do trabalho da Vange, não é uma crítica, mas uma pontuação, é que a gente já tem uma taxa de abandono menor em comparação às taxas de abandono do resto do município e do resto do estado do Rio, né? Mas eu acho que essa é uma contribuição interessante, Sônia, porque nossos pacientes com quadro de tuberculose, eles precisam ter uma atenção maior com relação a esses aspectos sociais, né? Não basta só dar a medicação, existe todo um lado outro que precisa ser trabalhado, porque se ele abandona o tratamento é uma tragédia, né? Exatamente. Uma tremenda tragédia, porque a chance que ele tem de ter uma cura efetiva, né, com o primeiro tratamento, não é o tratamento de primeira linha, que você tem mais de 90% de chance de cura, né? Quando você vai para a segunda ou terceira linha de tratamento, a coisa fica trágica, né? Então, eu acho que é uma contribuição interessante do trabalho de vocês aí, né? Apesar de ser as consultas serem referenciadas, ainda prevalece a forma pulmonar, né? Mais ou menos seguindo a trajetória dos outros serviços. 80% dos casos é tuberculose forma pulmonar, né? A extrapulmonar, apesar de vocês lidarem com casos mais complexos, continua atingindo uma taxa que os outros serviços registram, né? Então, me parece que vai ser muito interessante, ao compilar todos os dados, quando vocês tiverem 100% dos dados, estabelecer essa comparação, né? O antes e depois do novo tratamento, né? Constituído aí com 4
por 4 fármacos, né? Isso acho que vai ser, talvez esse seja um dos primeiros trabalhos, né? Na nova fase. Marcelo tem mais experiência aí, eu acho que ele quase fez uma tese aí agora, né? Provavelmente vai comentar o trabalho aí já na fase final, mas ele está correto, né? Realmente, no Brasil a gente toma atitudes intempestivas e às vezes você queima, né, etapas que são importantes. Nós temos pouca medicação para tuberculose. Você já queima logo uma etapa importante do processo sem cuidar como ele disse mesmo, das boas práticas na área de saúde. Então, é bom que você chame a atenção da gente com relação a esses dados aí. Então, parabéns. Sônia? Um comentário? Sim. Bom, inicialmente também cumprimentar o nosso decano, brincadeirinha, o professor Alexandre Pinto ali atrás. E eu achei bastante interessante. Eu não lembro o teu nome, desculpa, a que apresentou. Vange. Vange? Isso. Então, bastante interessante, Vange. Hoje eu estou com os alunos do terceiro ano, 5º semestre. E acho que quem quis aproveitou bastante da tua apresentação. A começar pela exposição, com a tua metodologia, acho que isso foi muito educativo para eles, inclusive. E também, a respeito do que comentou o Marcelo, isso para eles também é muito interessante, para não ficar sempre com aquela comodidade de o que vem, digamos, sugerido, não é, para determinada conduta médica. Às vezes a gente não deve aceitar de maneira tão, ou pelo menos não deixar de questionar, não é? Como que aquilo que foi feito e por que foi feito, e ao contrário ficar numa posição muito cômoda de, bom, é assim que agora é para fazer, vou fazer, sem que haja uma reflexão a respeito disso. Eu acho que isso foi um bom aprendizado para eles também. E só para acrescentar essa questão, quer dizer, acrescentar um pouco ao que o Marcelo já disse, eu trabalhei até há pouco tempo num ambulatório onde a Nina Rosa também trabalhava, que vocês conhecem. Ela trabalhava à tarde e eu de manhã. E era um ambulatório de pneumologia, quer dizer, secundária, né, de referência secundária, porta aberta e geral. Mas a gente tinha um número grande de pacientes com tuberculose e o serviço funcionava muitíssimo bem, eram pessoas muito comprometidas também, buscavam o paciente se ele faltava e tudo, e a taxa de abandono era mínima. Recidiva a gente praticamente não tinha, ou seja, os resultados eram muito interessantes, e eu acredito isso muito mais ao grande interesse que existia naquele grupo para que os casos realmente fossem acompanhados e levados até o final de uma forma adequada, né? Claro que apesar de era um bairro um pouco não tão central e nem tão afastado, e a nossa taxa de alcoolismo, mesmo usuário de droga, era muito baixa. Então isso também tem que ser levado em conta. Mas sem dúvida nenhuma que isso é interessante que fique claro para esses meninos que estão aqui, que muitas vezes a questão não é só, na verdade, a maioria das vezes não é só oferecer a medicação, né, e aumentar o número de medicação, ou enfim, você tem que, especialmente em certas situações, no caso aqui a tuberculose, de observar outras questões que você tem que dominar e para que tudo saia de acordo. Mais uma vez, eu te parabenizo também, porque foi muito interessante. Claro. Professor Alexandre? Também gostaria de unir aos que já elogiaram o trabalho da Vanja. Caso vocês não saibam, há anos atrás existia uma grande artista do cinema nacional que chamava-se Vanja Orico. Eu não sei se foi uma menção a essa artista que ela recebeu esse nome, mas de qualquer forma eu faço o registro, que era uma das pioneiras aí do cinema nacional. Um aspecto que eu queria chamar a atenção é o papel da academia. O papel da academia é fazer reflexões a propósito da vida, da ciência, né? Então vejam vocês, o Ministério da Saúde toma uma iniciativa modificando um esquema de tratamento consagrado sem tomar os devidos cuidados.
todo mundo sabe, ou deveria saber, que a modificação galênica na apresentação de qualquer droga tem que ser testada, para poder ver se ela continua tendo o mesmo perfil de absorção, né, de penetração nos tecidos, enfim, a biodisponibilidade, como já foi dito. Então, são passos importantes para poder validar a eficácia do medicamento, antes de colocá-lo em prática. Os dados, ainda informalmente apresentados pelo Marcelo, chamam a nossa atenção para uma possibilidade de uma catástrofe nacional, porque se nós repetirmos esse tratamento com os resultados até aqui observados, os levantamentos feitos pelo próprio Marcelo com os dados do SUS, nós estamos caminhando no sentido contrário àquilo que o programa de tuberculose quer. Mas por isso mesmo que os pesquisadores, os interessados, têm que estar sempre ativos. E se isso não foi feito, agora terá que ser revisitado, porque à luz dos fatos aqui elencados. Então, esse é um papel da academia, fazer a reflexão, acertar os rumos, né, para que as coisas possam chegar a um bom lugar. Então, um debate franco, né? Eu acho que esta sessão, né, trouxe certamente para a Vanja a possibilidade de reflexão e outros caminhos até aqui ela não tinha destacado na sua apresentação, na sua discussão, não era a sua preocupação. Então, isso enriquece ainda mais o trabalho, né, que ela agora apresenta. E um outro aspecto diz respeito aos resultados do tratamento da tuberculose, no que diz respeito à não atrição da amostra, perda de caso. Qualquer atendimento médico de uma doença crônica, principalmente, ou a tuberculose, que não é exatamente uma doença crônica, mas subaguda, digamos assim, tem uma duração de tratamento um pouco maior, passa por uma boa relação, vocês mais jovens aí, médico-paciente. O paciente precisa se sentir protegido e acolhido pelo médico, que vai fazer o diagnóstico e vai traçar a conduta terapêutica. A equipe envolvida no tratamento tem que saber e conhecer perfeitamente, né, as nuances desse tratamento. A adesão, à medida que o paciente melhora, a chance dele achar que ficou bom é muito grande, e as informações têm que ser reiteradas. E a cobrança também, a busca do paciente para que ele não abandone precocemente. Isso é um cuidado adicional que deve ser exercido, né? Quando se faz isso, se tem bons resultados. Quando não se faz, dá-se o oposto, né? Como ocorre em muitas áreas de atendimento, onde a relação com o médico muitas vezes é precária e até em alguns programas está sendo secundarizado. Há um manual do Ministério da Saúde, adotado, portanto, pelo SUS e pelo Conselho Regional de Enfermagem, né, em que diz que o diagnóstico da tuberculose pode ser feito pela enfermeira que faz o exame pede o exame de escarro e ministra as drogas. Cada um a sua competência. Né? Eu acho que a função médica delegada no controle do programa de tuberculose é uma discussão importante que temos que travar, e para que nós possamos obter o resultado de um bom programa de extensão e cobertura, principalmente nos centros diferenciados como os nossos, né? Não me refiro à verticalização do tratamento, é um programa, né? Portanto, que cada um cumpre o seu papel. Mas esse aspecto é muito importante, né? O médico desempenha um papel muito importante, né, na identificação do caso e no acompanhamento do paciente, para que ele acredite no programa. Ele vai ficar bom, e para isso ele precisa fazer algumas coisas, entre elas e principalmente tomar um remédio. De modo que, embora o nosso programa seja de tratamento da tuberculose hospitalar, nós também temos as nossas garras e tentáculos para os procedimentos de pesquisa, de investigação, como se faz. Eu aprendi muito aqui hoje nessa sessão, e também com os comentários de todos, da Lúcia, que há algum tempo eu não via, e do nosso líder, Marcelo, da área da tuberculose. Parabéns pelos comentários, hein, Marcelo? Eu até antecipei aqui, quando eu vi a apresentação, então eu falei assim, olha, Marcelo, estivemos juntos ainda há pouco lá em Munique, né? E ele me disse que tinha feito um programa de educação continuada, esse levantamento, e que tinha encontrado algumas coisas nessa direção.
e até no momento não me recordei da redução das doses dos fármacos. Obrigado. Ok, algum comentário adicional? Não, eu só queria, então, agradecer aí pelas considerações que o professor Alexandre colocou e reforçar com você, Evangelho, essa questão do efeito adverso da água. Eu acho que isso aí pode dar digamos assim, a cereja do bolo do seu trabalho. Eu acho que isso é um dado muito importante. Se você trabalhar isso mais, talvez ele tenha uma representatividade, já que, em última análise, ele está medindo a ação em vivo, né, da isoniazida. Talvez isso seja muito interessante. Ok, foi exatamente essa proposta, né? Quando a gente traz, a gente já teve a oportunidade de outros colegas trazerem aqui os trabalhos que estão desenvolvendo no seu curso de mestrado, é exatamente isso. A gente sabe como contribui a visão dos outros colegas, né, que olham de fora e conseguem dar um enfoque, destacar alguma coisa que não tinha sido o ponto principal de nossa observação, enfim, não estava sendo valorizado. Evidentemente, a gente agradece muito e quero agradecer a Vange, né, pela apresentação. A gente fica muito contente de ver o pessoal mais jovem, né? Estou com inveja da Lúcia hoje, que conseguiu trazer os alunos de graduação. A gente realmente tem tentado aqui, né? E a gente espera que a gente consiga também reunir os nossos alunos de graduação um dia aqui e com certeza isso vai contribuir muito para a formação. Saúdo também a presença do professor Alexandre, né, que quando está presente sempre nos enriquece, não apenas com a medicina, mas com informações gerais sobre cinema e outros assuntos que ele domina como ninguém. Bom, então, a gente se despede com o nosso próximo encontro marcado no mês de outubro, nesse mesmo horário. Ok? Até lá. Né? Até lá.